eu vou ensinar para vocês cálculos de concentração das soluções. Nós já vimos na última aula o que é uma solução. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar no link na descrição aqui. Cálculo de concentração é o quê? Uma representação numérica de quanto de soluto que eu coloquei ali naquela solução. Por exemplo, se eu tenho aqui 1 litro de água, vou lá e adiciono 20 gramas de um soluto aqui, qual que é a concentração? 20 gramas por litro. Porém, em alguns casos, o exercício vai me pedir qual que é a concentração da solução que eu coloquei 500 ml de água, eu adicionei 20 gramas do soluto. A concentração vai ser 20 gramas por 500 ml? Não, porque eu tenho que ter um padrão. A concentração geralmente é o quê? Por litro. Então eu tenho que fazer uma continha matemática para descobrir se eu tenho 20 gramas em 500 ml. Se fosse 1 litro, eu iria ter quanto? Para eu ter grama por litro. Esse tipo de concentração, grama por litro, é o tipo de concentração mais comum, conhecido como concentração comum, grama por litro. Nele, para você fazer o cálculo, ele é bem simples. A concentração vai ser o quê? Concentração é igual a massa do soluto, quanto de soluto que eu pus ali dentro, dividido pelo volume da solução. O que significa isso? Não é o volume de solvente que eu tenho, é o volume total da solução. Porque vocês vão ver que quando a gente adiciona uma certa quantidade de soluto, o volume da solução aumenta. O exercício tem que te dar o volume da solução, o volume final. Quando eu faço massa dividido pelo volume dessa solução, eu tenho ali aquela concentração. Detalhe, se eu quero a concentração grama por litro, a massa tem que estar em quê? Grama. E o volume tem que estar em quê? Litro. Simples assim. Olha aí um exemplo, seria o quê? Qual a concentração comum de 500 ml de uma solução de 20 gramas de um sal em água? Para fazer essa conta, vamos utilizar essa expressão que diz que concentração é a massa dividido pelo volume da solução. Então eu tenho aqui concentração 500 ml de solução. O volume é 500 ml, mas eu quero grama por litro. Então eu tenho que transformar essas 500 ml em litro. A gente sabe que 500 ml é meio litro, mas se eu não soubesse disso, eu tenho que saber quantos ml são 1 litro para eu fazer uma regra de 3. Tipo, 1000 ml é o que equivale a 1 litro. Então, 500 ml é X. Fazendo a conta, sabendo que a metade de 1 é 0,5 litros. Então, o volume aqui na minha continha eu tenho que usar 0,5 litros. Agora, a massa, ela é o quê? 20 gramas. Eu quero grama por litro, já está em grama, então é 20 gramas. Quando eu fizer essa conta, eu vou ter aqui o resultado de 10 gramas por litro. Pronto. Fácil. Simples assim, né? Outra forma mais comum nos problemas de química é pedir a concentração em quantidade de matéria. Essa concentração em quantidade de matéria ela é dada em mol por litro. Então, ao invés de grama, é mol. Mol é uma unidade de medida na química, utilizada para expressar a quantidade de partículas que tem ali no meio. E aí o cálculo vai ser semelhante, só que ao invés da massa do soluto, eu quero saber quantos mols de soluto tem ali. Se o problema fosse esse, eu ia ter que transformar, do mesmo jeito que eu transformei primeiro 500 ml em litro, eu ia ter que transformar o grama em mol. Existe uma forma de transformar a grama em mol, que é utilizando a massa molar daquela substância. A massa molar é quanto pesa um mol. É a massa de 1 mol. Então é utilizando esta massa molar que eu consigo converter de grama para mol. Um exemplo, qual concentração molar de 100 ml de uma solução de 29 gramas de NaCl? Primeiro, vamos utilizar essa expressão aqui para calcular. A expressão é concentração é número de mol dividido pelo volume. Então a concentração vai ser igual. Número de mol, eu só tenho em grama. Tenho que converter usando a massa molar. Eu preciso saber a massa molar do NaCl. Geralmente o exercício me dá. No caso do NaCl é 58 gramas por mol. E se o exercício não me desse, basta eu pegar a massa do Na e do Cl na tabela periódica e somar. Mas o exercício me deu que é 58 gramas por mol. Então eu sei que 58 gramas de NaCl é o que pesa 1 mol, é a massa de 1 mol.
Então, se eu tenho 29 gramas, é X. Eu faço uma multiplicação cruzada aqui. 29 é igual a 58x. X é 29 dividido por 58. X é igual, então, a 0,5. Então, o número de mol é 0,5. Eu tenho que dividir isso pelo volume da solução. De novo, o volume da solução tem que ser em litro. O exercício me deu um volume em ml. Vou fazer aquela conversão. Se 1000 ml é 1 litro, então 100 ml é X. Fazendo a conta da regra de 3, X é igual a 0,1 litro. Então, isso aqui é 0,5 dividido por 0,1. A concentração molar, então, vai ser 5 mol por litro. O exercício poderia estar me pedindo, ao invés da concentração, ele podia pedir para eu calcular o número de mols. Aí eu ia usar concentração vezes o volume. E se ele quisesse que eu calculasse o volume, eu ia usar o volume, número de mol dividido por concentração. Utilizando essas expressões e fazendo conversões de ml para litro, de grama para mol, fica fácil resolver qualquer problema de concentração. Num próximo vídeo eu posto algum exemplo mais avançado desse tipo de cálculo. Até o próximo!